Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo, você está no canal Livro das Profissões da Usinaria Estúdio Go. Hoje minha convidada é a Renata Altarujo. Renata, uma empresária especialista em contratação de pessoas e vai falar para a gente um pouquinho sobre a carreira dela. Renata, seja muito bem-vinda Obrigada. ao podcast aqui. E eu sei que você estudou na FE, né, da USP, e explica para a gente como essa faculdade, fala do início da sua carreira e como a sua especialidade, seu curso superior influenciou nessa sua tomada de decisão inicial. Tá. Vamos lá, então. Eu comecei, na USP, de Ribeirão Preto, no curso de Administração de Empresas. Quando eu iniciei na FEA, eu, na verdade, não sabia muito bem o que eu queria ainda. É muito real quando as pessoas falam, né, que administração, a maioria das pessoas fazem, que não sabe muito bem o que quer. Isso faz sentido. Foi o meu caso, eu não sabia muito bem o que eu queria, só que eu sempre soube, desde pequena, que eu ia ter meu próprio negócio. Certo. Não sabia qual era o segmento, não sabia, mas sabia que eu ia ser dona do meu negócio. Comecei a administração e me encantei pela área de pessoas, né? Que a gente fala muito sobre o RH na administração, lá na USP. Também na parte de psicologia comportamental, enfim. Comecei a estagiar em uma empresa nessa área, né? Que é a Ribeirão System, de Ribeirão Preto, que é uma empresa de desenvolvimento de software empresarial. Então, desde o início, desde a época do estágio, eu já comecei nessa área. E aí, eu comecei realmente a me encantar por essa área, né? De desenvolvimento de equipe, parte de recrutamento e seleção, RH, enfim. Na pandemia, eu retorno para Rio Claro, né? Fiquei 2 anos nessa empresa, retornei para Rio Claro. E, a partir disso, só fiquei em Rio Claro, trabalhando em empresas de Rio Claro nessa área, também de seleção. Também tive uma passagem pela Raizen, e eu atuei de Leme, no caso, morei um tempo no Leme, prestei serviço na Raizen. Mas sempre atuando aí nessa parte de recrutamento de seleção, né? Parte comportamental, treinamento, consultoria. E hoje você é uma empresária. Sim. Quanto tempo faz que você é empresária? Olha, da Real RH faz 5 anos, né? E da Maria Brasileira faz 1 ano. 1 ano. Você tem quantos anos? 30. 30 anos. Eu gosto de sempre trazer a ideia da idade, porque eu acho que a experiência ela é algo meritório. Independente da profissão que nós estejamos, ela mostra muito a nossa capacidade de resiliência, né? Naquela área, naquele movimento que a gente se propõe a fazer. 5 anos como empreendedor é bastante tempo. É bastante tempo. A gente sabe que as empresas quebram logo no primeiro ano, depois de 5 anos. O 5º ano é o momento crítico, né? Que a maioria, de 95% dos empresários não passam, né? Então, já é parabéns, né? Parabéns por essa realidade. Inclusive, você tem 2 negócios, né? Sim. É duplamente desafiador. Maria Brasileira e a Recrutamento e Seleção, a Real RH. Isso mesmo. Queria fazer um comentário, né, do que você falou, que para mim é bem importante. Empreender é constância, presença e resiliência. Ok. Então, constância porque você não pode desistir daquilo, porque vai ter dificuldades no meio do caminho, principalmente no início, igual você falou, nos primeiros 5 anos, né? Sim. Só que uma hora o resultado vem. Então, você precisa ser constante naquilo. Presença porque tem que estar presente em todas as suas relações, independente se é um cliente, se é um profissional, em tudo que você for fazer, né? E resiliência para sempre estar se adaptando. A gente comentou, né, sobre empresário, principalmente. Eu tô passando por isso na Maria Brasileira, né? Inicia muito sozinho. Sim. Então, ser empresário é muito solitário. Isso mesmo. Então, você precisa entender um pouco de todas as áreas e isso exige resiliência, porque às vezes você não sabe muito bem de determinado assunto e você precisa se aprimorar naquela área. Então, eu acredito muito nisso, que se resume nessas 3 palavras. Então, vamos fazer um gancho no que você falou. Realmente, parte dessa conversa foi uma conversa de bastidores, né? Que a gente estava tendo aqui. E essa multiplicidade de conhecimento que o empresário precisa desenvolver, ela está relacionada a conhecimentos comerciais, administrativos financeiros, mercadológicos, ou seja, de público-alvo, conhecimento do ponto de vista fiscal, contábil. Então, eu preciso falar linguagem contábil, eu preciso saber quanto que eu pago de alíquota de imposto. Exatamente. Eu preciso saber também a parte jurídica, contratos. Eu não posso simplesmente delegar essas funções. Eu tenho que saber conduzir isso, ter um conhecimento para isso. Sim. E até o ponto que a gente falou de forma anterior foi sobre a teoria funcionalista, que vai dizer que quanto mais o indivíduo é especializado numa área, mais ele se torna importante para um meio. Então, o acadêmico especialista, ele vai resolver um problema que específico, que é difícil que alguém
conhecimento macro consiga resolver. Não é o nosso caso. O nosso caso é, nós precisamos ter um conhecimento abrangente. Em uma das áreas, ele está aprofundado. Exatamente. Né? Que no seu caso é a parte de recrutamento e seleção. Sim. E isso, essa necessidade, essa necessidade intensa de estar se aprimorando o tempo todo, torna a gente solitário. É isso. E você tem que vestir como se fosse uma capa mesmo, né? Para você conseguir atender um cliente e, ao mesmo tempo, você recebe um feedback, às vezes, não tão positivo, né, do seu cliente, ou às vezes o seu próprio profissional fala algo que te desagrada e você precisa estar lá com a postura, tá bem, não trazer isso pro cliente, porque ele não tem nada a ver com o seu profissional, ou vice-versa. Então, é bem isso, assim, é bem desafiador essa parte, sabe? Eu sei. Isso é importante, né? Eu sempre que a gente está falando aqui, eu sempre imagino que é uma nova geração de pessoas, né, que pretendem ou empreender, né, ou estão chegando agora no mercado de trabalho. E essas realidades das experiências das pessoas, elas colaboram para que a gente entenda que a gente não está sozinho nas dificuldades, né? Elas são comuns a muitos empresários e muitos profissionais, independente da área de atuação. Mas o empreender é uma coisa, por si só, diferente. Porque, por mais que nós sejamos empresários, nós estamos em áreas distintas e temos experiências distintas, com Sim. clientes, com profissionais, né, com colaboradores. E exige-se que a gente dê conta de tudo o tempo todo. E, teoricamente, vamos dizer assim, né, não tem ninguém que possa cuidar da gente como um líder. A gente é líder de tudo, de todos, o tempo todo. E quem que atende o líder, né? Quem que atende o líder? Exatamente. Não que a gente precise de cuidado, mas a gente não é forte o tempo todo. Lógico. Né? E como que você, então, relaciona essa sua dinâmica de atender os seus clientes, atender os seus colaboradores, administrar 2 empresas? Parte dessa empresa, acho que é em Leme? Isso, a Maria Brasileira em Leme, a Real RH em Rio Claro, mas ela tem em todas as cidades. Como que você dá conta disso tudo? Terapia. Verdade. Mas assim, terapia pra mim é muito importante, Sim. pra qualquer pessoa. Sim. Acho que é essencial. Só que, eu até falei pra você, um dos meus maiores desafios é a gestão de tempo, né? Muitas vezes eu acabo até me perdendo um pouco no meu tempo, eu fico muito focada em uma coisa e deixo de dar total atenção em outra. Então isso tá sendo o meu maior desafio hoje em dia, que eu tô trabalhando nisso pra ir melhorando, né? Só que as 2 empresas, elas estão relacionadas de certa forma. Perfeito. Por mais que uma é uma franquia, que é em Leme, né, que é só limpeza, que a gente só faz atendimento de limpeza, eu tenho a Real RH, que eu atendo qualquer cidade do estado de São Paulo, e aí eu tenho realmente uma gama de conhecimento muito aprimorada, né, porque já faz 5 anos que eu tô na área. Então, é contratação pro mercado de trabalho, independente da função. Sim. Né? Então, é algo que eu vivo o dia a dia, né? Então, assim, eu já uso, às vezes, as pessoas que me ajudam na empresa, né? Que eu sempre falo que todo mundo que trabalha comigo tá me ajudando, né? E assim como é uma ajuda mútua. Sim. Eu não tenho funcionário. E aí, assim, um ajuda o outro, eu trabalho muito nessa parte colaborativa, sabe? Sim. E as pessoas também verem o sentido que elas estão fazendo na empresa, né? Pode ser um chão de fábrica, não tô falando na minha empresa, qualquer empresa. Você precisa passar pro profissional o propósito dele estar lá, né? Para ele conseguir estar com você, para ele... O que ele tá te ajudando no resultado final? O que ele tá trazendo, né? O que ele tá impactando? Então, isso é muito importante, sabe? Por mais que, às vezes, eu não consigo gerenciar o meu tempo, às vezes, da maneira que eu queira, os resultados estão sendo, de certa forma, satisfatórios. Sim. Então, isso já é uma grande coisa para mim. Com certeza, com certeza. E eu sorri aqui, né? Eu ri, na realidade, porque você estava com essa resposta na ponta da língua. Né? A gente não combinou nada disso. Algumas perguntas são padrão, mas dessa conversa, mas essa dar conta dessa realidade não estava no nosso escopo. E quando você traz a ideia da terapia, nós estamos em 2025. Acho que a terapia é muito necessária para as pessoas. Independente da função que ou da profissão que nós tenhamos, né? Porque é um momento que a gente tem de desabafar, não é? Então, falar o que a gente está pensando, se expressar de uma forma, muitas vezes, sem barreiras, né? E deixar um pouquinho essa carga de esgotamento, né? Tirar da gente, né? E a terapia é algo muito bem-vindo, né? Mas como você trabalha com
nichos dentro, vamos pensar, não, nichos não, a palavra é públicos, você trabalha tanto com o empresário quanto com os colaboradores, você tem que estar no meio desse amálgama de relacionamentos. Como que você faz hoje, né, para lidar com esses públicos distintos que são orientados ao mesmo objetivo? O empresário, ele precisa de resultado, o colaborador precisa dar resultado, então todos têm os mesmos objetivos, e você tem que intermediar isso. Quais as habilidades que você tem que desenvolver para dar conta disso? Ó, eu acredito que as principais habilidades é ter uma comunicação eficiente, né? Eu acredito que a minha comunicação é muito clara e eficiente. Então, assim, eu consigo, graças a Deus, assim, nunca tive problema com passar uma informação e não ser exatamente aquilo que o cliente esperava, né? Eu passo muito bem o que vai ser feito. Uhum. Aí eu sempre falo pro profissional, só que isso não depende só de mim. Eu trago para você, que nem, por exemplo, na Maria Brasileira, né? Que a gente traz o cliente até o profissional. O cliente, ele procura por nós. Primeiro a gente vende uma imagem, né? Porque é uma empresa que está se divulgando na internet, na rede social, em qualquer lugar, por indicação. Só que ele vai experimentar aquele serviço. Uhum. Quem que vai fazer o serviço? É o profissional. Uhum. Então, ele precisa enxergar a importância dele também, para o cliente voltar. Porque a gente não adianta atender um cliente e o cliente não voltar. É verdade. Igual na Real RH, é a mesma coisa. Então, a comunicação é muito importante. A liderança, tem que saber ser líder, tem que ser exemplo, né? O profissional, ele não vai executar uma coisa se ele vê que o líder não tá falando, né? Então, tem que saber do que tá falando também. Lembra que eu te falei, né? Ter conhecimento em diversas áreas, porque, né, você tem que saber sobre o que você vai falar, o que você vai delegar. Então, eu acredito que essas são as principais habilidades, assim, a parte de liderança e comunicação, né? E a parte de gestão de tempo, eu estou melhorando, graças a Deus. Eu faço muito parte de imersões também, para entender um pouquinho melhor como que a gente faz para conseguir dar conta, né? Quando o empresário está iniciando, ele precisa ter essa noção, né? Sim. Como fazer. Então, eu também converso com muitas pessoas, muitos empresários, faço parte de grupos de empresários. Aqui em Rio Claro, eu não faço parte do BNI, mas eu até brinco com eles, né? Eles falam... Eu faço mais parte do BNI do que quem realmente faz parte. Porque eu sempre tô lá. Em evento, direto, eles me chamam pra fazer participação, tudo. Então, a gente faz muito contato. E aí, você aprende, né? Vai aprendendo com as pessoas mesmo, que já passaram por isso. Então, um resumo rápido do que você estava dizendo você precisa se manter em uma ação de educacional, você precisa manter o seu conhecimento ativo, então você faz as imersões. Você precisa se relacionar com outros profissionais. Você deu o exemplo do BNI, a gente, né, acabou se conhecendo lá, não foi? Foi na rodada de negócios. Isso mesmo. E isso gira no universo empresarial. Manter-se atualizado é uma constante necessária para qualquer profissional, para qualquer profissão. E eu falo do empresário no sentido de que são várias as áreas do conhecimento que ele tem que se aprimorando, né? A bola da vez hoje é a inteligência artificial. A gente tem que entender, tem que atestar, tem que testar, né? Mas não dá para ficar alheio a essa informação. Sim. Então eu entendo do que você está falando. E diante disso tudo, que você está me dizendo, todos esses cenários, né? Da carreira profissional, da carreira do ponto de vista educacional, de lidar com as pessoas, de ter 2 negócios. O que é mais desafiador para você nisso tudo? Como que foi? Foi realmente eu ter constância. Porque muitas vezes eu pensei em desistir, né? Eu não comecei, por exemplo, como eu acredito que uma pessoa que quer empreender, ela precisa estar melhor preparada. A forma que eu iniciei, eu acredito que eu iniciei muito jovem e com pouca experiência profissional. Talvez eu tinha que ter atuado mais realmente em outras empresas para ter iniciado. Então, no início foi muito complicado. Então, essa constância foi muito desafiadora para mim. Eu consegui, assim, acreditar no meu negócio. Sabe, vai dar certo. Até porque no início eu não tinha uma reserva financeira muito boa. Então, assim, tem que ter capital de giro para começar uma empresa. Você tem que estar preparado, tanto na parte financeiramente como psicologicamente. Lógico, vai ter momentos que você vai dar uma caída, né? É normal, a gente é ser humano. Mas ter mais clareza do que é empreender realmente. Então, eu acredito que eu tava, como muitas pessoas que eu converso, né, acabam sonhando com o empreendedorismo, né? O que é ser empresário? Acaba pensando só no lado positivo, mas não é. Tem muitas coisas desafiadoras. Então,
Quando perguntam pra mim o que foi a maior desafio que você teve até hoje na sua carreira, em todas as suas experiências profissionais, é isso. Foi empreendedorismo. Foi a maior dificuldade que eu tive, assim. É uma coisa, assim, muito boa. Aham. Eu até falo pra todo mundo que quer empreender, eu super acredito, eu acredito que tem que realmente empreender, só que tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado. Que os desafios vêm. E qual o caso que marcou você? Marcou? É, Olha, na Real RH? pode ser, na Real RH. A Real RH, eu acredito que o primeiro cliente que eu fechei. Que eu era Explica bem isso. novinha, assim, eu era bem mais nova, né? E foi o meu primeiro cliente. Então, assim, eu fui na cara e na coragem, né? Fui lá, fiz a apresentação da minha empresa. Era um cliente, assim, que ele eu não vou falar o nome, né? Mas ele é bem conhecido na cidade, tudo. E pra mim, essa experiência foi muito... Eu tava muito nervosa no começo, né? Apesar de eu ser boa nessa parte de comunicação, tudo, pra você apresentar seu próprio negócio e vender o seu serviço não é fácil. Né? Não é fácil. Ainda mais quando sua família não é empresária, porque eu não tenho ninguém na minha família que é empresário. Verdade. Então não tinha ninguém que me motivava, sabe? E aí, quando eu vi que deu certo, assim, que no final ele fechou comigo, nossa, foi muito, muito bom. Então foi algo que marcou pra mim, sabe? Pode parecer simples, Não é mas simples. mais marca. Não é simples, porque é uma satisfação que só quem passa por isso consegue compreender, né? Porque você passa a acreditar, sabe? Realmente, realmente faz sentido estar nessa área, sabe? E não só no começo, em qualquer momento, né? Às vezes acontece uma coisa ruim, mas ao mesmo tempo acontece algo que faz você acreditar no seu negócio, né? Sim. Você tá no caminho certo. E isso é interessante que você falou, porque assim, e você estava descrevendo o processo de venda, alguém que fechou um negócio com você. Isso. Então só que era o seu próprio negócio. Então você tem uma confiança, é como se tivesse conquistado a confiança. Porque a venda é isso, você tem que conquistar a confiança da pessoa, ela tem que atestar que de fato você vai cumprir com o que você combinou com ela. E depois você tem que ter a capacidade técnica para cumprir de fato o que você combinou. E assim, em um mês de atuação. Então, isso é muito legal. Eu não tinha nada assim rodando em rede social. Fazia marketing no Instagram, mas assim, eu mesmo fazia, né? Uhum. Conhecia pouquíssimos empresários em Rio Claro, porque como eu falei, eu não venho de família que tem empresa, nada. Então, assim, nossa, quando eu consegui, eu falei, meu Deus. Que legal. Foi uma conquista, assim. Mas você falou uma coisa importante, eu fui com a cara e com a coragem, né? E o empreendedor é o que ele tem que ter o tempo todo. A coragem, porque é a cara dele que tá pronto para apanhar, ou pronto para receber o tapa o tempo todo, né? E você acha que nesse tempo todo de 5 anos, essa cara e essa coragem, a cara calejou e a coragem aumentou? Coragem, nossa, com certeza. Cara também. Mas a coragem, com certeza, porque, olha, hoje em dia, quando eu começo às vezes fica um pouquinho mal, alguma coisinha ou outra, né? E eu só continuo. Eu já ouvi muita gente falando, né? Em podcast, tudo. Se acontecer alguma coisa, você só continua. Tá bem, tá ruim, só continua, não para. Né? Aconteceu do cliente, você num cliente não dá certo? Continua. Abriu mais um concorrente na sua cidade? Continua, uma hora vai. Tem oportunidade pra todo mundo. E é interessante porque, assim, eu ia fazer exatamente esse contraponto. Você deu um exemplo de uma experiência positiva, mas a gente tem mais experiências negativas que positivas. Sim. Né? E aí, essa resiliência da nossa vida, a gente administrar as frustrações e se manter constante, só continuar, né? Independente. Tem mais, eu acredito assim, pode ser até que a quantidade de negativas seja maior. Só que o impacto da positiva é uma experiência positiva que traz um impacto que você fala, é por isso que eu tô fazendo isso. É isso. E talvez possa não ficar tão claro para as pessoas, eu nunca falei isso antes sobre a quantidade de experiências negativas que a gente tem. E aquele Pareto funciona muito bem, a regra de Pareto, né? De 20% para 80%. E as nossas dificuldades, né? Elas estão entre os 80%, não é 80% de coisas boas, senão isso, né? Senão seria ínfimo, né? 20 perto de 80. E essa capacidade do empreendedor se manter constante, independente das adversidades, é o que de fato consegue tornar o negócio um sucesso ou não, né? Tô com 42 e empreendo desde os 19. Então eu já passei por um bocado de situações difíceis de administrar. E vou dizer a dificuldade, é uma dificuldade psicológica de administrar. E a gente conversou disso antes, então eu sei que para você também a parte de
quando a gente fala de resiliência, mas a parte psicológica é a mais difícil, Sim. né? De se manter estável. Manter estável no sentido de que os problemas vêm e é a nossa consciência, a nossa emoção, a nossa cabeça que tem que dar conta do recado. É isso que eu falei da presença, né? Uhum. Então, assim, não adianta você estar num cliente com a cabeça em outro lugar. Você precisa estar presente. Você tá mal, você não vai chegar mal no seu cliente. Só se você fechar uma venda. É energia, né? Vender é muita energia. Você passa essa energia na sua venda. Ainda mais quando o cliente não conhece seu serviço, nunca ouviu falar. Né? Quando você chega num cliente assim, você vai vender. É os 3 primeiros minutos que você fala, né? Pra ele saber se ele vai ou não comprar o seu negócio. Isso. Então, você pode estar mal, mas chegou no seu cliente, é outra coisa. Tem que virar. Virar uma chave. Então, a parte psicológica que é o maior desafio, assim, que eu vejo, né? Não, mas eu concordo com você nesse aspecto. E é essa parte psicológica que mantém a gente racional o suficiente para manter a constância. Uhum. Porque a gente luta o tempo todo. O ser humano é feito para ir para o mais confortável. A gente quer um trabalho estável, com um fluxo de dinheiro organizado, uma vida sem problemas, né? Então, e o mundo empresarial entrega pra gente o contrário disso. Olha, interessante isso que você falou, porque uma das coisas que eu pensava, né, quando eu comecei a empreender e vejo que muitas pessoas ainda pensam nisso, é que o empresário, muita gente quer empreender e acha que uma hora vai conseguir ficar tranquilo. Uhum. Uma hora colocar alguém para tocar o negócio dele, não vai mais vai ficar em casa, né, tranquilo. Eu não vejo isso. Uhum. Eu nunca conheci um empreendedor, um empresário, até assim, quando a gente escuta falar tudo, que não se dedica no seu negócio, porque deu um problema qualquer, quem tem que falar é o empresário. Sim. Então, eu acho muito ilusório isso, sabe? De você achar que você vai abrir um negócio para você ter mais tranquilidade, mais tempo. Não vejo dessa forma. E eu vou pegar esse seu gancho e dizer para você o seguinte: essa ilusão de que muitos têm sobre eu vou abrir um negócio, começa às 8 e encerra às 6, né? Isso é o colaborador consegue fazer isso. Sim. O empresário não consegue porque ele não desliga a cabeça quando ele chega à casa dele. Ele está pensando, né, nesse sentido. E aquele empresário que é obrigado a vender, ele não tem tempo para ele vender. Ele tem que vender depois do horário, porque é onde o cliente está disponível. A maioria do concorrente não quer atender fora do horário, e você, então, acaba tendo esse diferencial de dar atenção para ele fora do horário. Então, para você chegar no momento em que você consegue se desligar comercialmente de uma situação ou esquecer os problemas do seu negócio, quando você sai dali, cara, eu concordo com você. Eu nunca vi alguém, né? Eu nunca conheci um empreendedor, um empresário que consiga fazer isso, que se desligue disso. É assim, eu acho que a partir do... Eu comecei a fazer isso no meu negócio, né? Uhum. Eu não continuo olhando o celular depois de terminar o horário. Uhum. Então, já é uma estratégia, aí uma dica pra galera, né? Eu não olho, porque se eu caio na tentação de olhar, eu acabo uma mensagem aqui, uma mensagem ali, quando eu vou ver eu já tô envolvida no negócio, eu vou resolver outro problema, e aí vai o tempo, né? Uhum. E aí você não faz uma atividade física, você não se cuida, você não vai no seu psicólogo, na terapia, ou não faz um aprimoramento, um curso, porque não dá tempo. Uhum. Então, assim, eu acredito que tem limite também, sabe? Você precisa colocar um horário, né? Não passar daquele termo. Lógico, às vezes passa um pouquinho outro, mas se eu não faço isso, eu não tenho vida. Então, eu acredito que isso é importante, sim, sabe? Você ter um horário de trabalho, não atender cliente também fora do horário, muito tarde, porque não passa nenhuma seriedade da sua empresa. Até a imagem que você passa. Uhum. É engraçado isso, né? Eu vi acho que foi o Paulo Vieira, falou que eu vi um curso dele. Você fez o método CIS também? Eu fiz também. Uhum. Eu fiz uma imersão do método CIS. E ele fala muito sobre isso, da imagem que a gente passa, né? Uhum. Então, você ser empresário, você não precisa ter 100% do tempo respondendo o seu cliente depois das 6 horas, vamos supor, da tarde. Porque qual que é a imagem que você está fazendo? Por que só a sua empresa está respondendo? E as outras não? É verdade. Então tem tudo isso, a imagem que você está passando também, né? Uma seriedade, se você está desesperado, aí para atender ele, por que você está... Você vê, né? Independente, né, da sua especialidade, se é a parte de recrutamento e seleção, você
transparece muito de empresário, né? Então, eu acho que isso se conecta com os empresários com quem você soluciona problemas. Eu vejo dessa forma. Tá? A gente está... Legal saber disso. eu acho que é importante para as pessoas terem esse tipo de feedback também. Mas é só a minha visão, esse pouquinho de tempo que a gente conversou junto. E a gente cresce através do relacionamento, através de um bate-papo desse e tudo mais. Isso faz... E essa necessidade hoje de exposição da imagem, ela tem feito parte da rotina dos empresários. Tá? Você tem 30 anos, estou com 42, como te falei, nós somos gerações distintas, apesar de ser um tempo tão próximo, né? Por conta das mudanças tecnológicas e tudo mais. Hoje, você produz algum tipo de conteúdo ou tem vergonha de produzir alguma coisa? Eu sei que a gente está aqui conversando, mas tem vergonha? Vergonha não. Uhum. E eu não, assim, na internet você fala, eu não produzo conteúdo, mas tenho muita vontade, viu? Eu tenho vontade relacionada ao meu negócio. Sim, o seu negócio, claro. Mas, nada contra, né? Quem produz, mas é algo que eu acredito que é muito importante. É legal, né? Você falar sobre o seu negócio, ajudar outras pessoas, né? Mostrar, nem... Se eu não tivesse empresários que às vezes me deu alguma orientação, como que era no início de carreira, talvez eu não estaria aqui. É verdade. Né? Então, e hoje a rede social é o que está em alta, né? Pessoas mais veem. Tem muita informação, né? Tem. Só um ponto. A Maria Brasileira, qual que é a especialidade dessa sua empresa? Na Maria Brasileira é limpeza. Limpeza? Isso. Ah, legal. Então a Real RH é recrutamento e seleção? Contratação para todo tipo de função, qualquer segmento de empresa, a gente atende. E a Maria Brasileira? Limpeza. Limpeza de forma geral. Limpeza. Para residência ou para empresa? Os dois. Os dois. Ah, que legal. Eu tinha a impressão que era só para residência. Não, tem gente que acha isso mesmo. Você acredita que a Maria Brasileira está em mais de 500 cidades, né? Não sabia, não. Você tem uma franquia dela, então. Que atua em Leme e a gente atende algumas cidades próximas, né? Mas faz limpeza empresarial, inclusive a gente tem muitos pedidos de limpeza empresarial mesmo. Limpeza técnica, pós-obra, limpeza de vidro especializada, limpeza residencial. Também faz a parte de passadoria. Né? Limpeza residencial, você faz alto padrão também? Sim. Porque eu falo isso porque, assim, não é fácil entrar numa residência de alto padrão com tanto objeto de valor, com coisas que quebram, com vidros com pé direito alto, que não é fácil limpar vidro. E é uma curiosidade. Como que você seleciona as pessoas para conseguir alocar esses colaboradores nas casas dos seus clientes? Tá. O recrutamento e seleção, como eu já faço há algum tempo, eu vejo assim que tem várias etapas, né? Então, vem desde a parte do recrutamento, da divulgação da vaga, o tipo de currículo que chega, como a pessoa está mandando esse currículo para você, até nisso você tem que avaliar. Sim. Se a pessoa está mandando por e-mail, se ela está mandando um print do celular, se ela fez realmente um documento bonitinho do currículo dela, teve esse trabalho, esse cuidado. Então, isso já filtra de uma boa parte dos profissionais. Recrutamento, né? A entrevista, que é importantíssimo. Você conseguir olhar no olho da pessoa, ver se ela está transmitindo verdade, né? No que ela está falando, se faz sentido no que ela pôs no currículo. A parte de busca de antecedente criminal, penal, legal, eu olho tudo isso. Principalmente porque agora que você mencionou da Maria Brasileira, né? Mas em qualquer cliente eu faço essa busca, tá? Entendi. Porém, como você estava falando da Maria Brasileira, quando vai numa residência, tem muito isso mesmo que você falou, objeto de valor, quebrar alguma coisa, ou empresa também, às vezes, né, pós-obra também. Então, você precisa ter maior segurança que você está enviando para essas pessoas. Sim. Não é só experiência. Perfeito. Né? E, claro que antes de entrar no cliente ou numa residência, os clientes geralmente conhecem esses profissionais. Ah, entendi. Então, eles dão uma avaliação do que eles acharam e se eles querem ou não seguir com esses profissionais. E aí, também tem a constância da gente continuar mantendo esses profissionais sempre em treinamento, se qualificando, né? Motivando também. Eu não tinha ideia. Eu tinha a impressão que, como eu disse pra você, né? Era entrar em residência e quando a gente fala em Maria Brasileira parece algo popular, mas na realidade não é algo popular, é uma solução de um problema de forma geral, né? Tanto para empresa quanto para residência. Ótimo, legal. Renato, né? Eu sei que passa rápido, né? O tempo aqui, né? Mas a gente já tá chegando ao final desse bate-papo aqui. Agora que eu tô me acostumando. É verdade. Mas a gente vai promover mais bate-papos como esses aqui com você. E eu sempre peço no final, né, desses bate-papos para que
você deixa uma dica para a nova geração de profissionais que queiram empreender ou profissionais que estejam entrando no mercado de trabalho. Então, qual seria essa grande dica para essas pessoas? Olha, eu posso trazer aquelas palavrinhas que eu falei? Pode. Seja constante, né? Então, se você resolver empreender, se é algo que você sonha, empreenda. Você precisa fazer isso porque vai te trazer realmente uma satisfação muito grande quando você vê que deu certo, né? Mas seja constante, não desiste nos primeiros obstáculos, vai ter muitos obstáculos. Empreender não é fácil, porém vale a pena. Então, eu acredito que tem que ser constante, presente em tudo que você faz, aprender buscando em cursos ou em qualificações, treinamentos, da forma que você achar melhor. Aprender a estar ali, né? Quando você vai se comunicar com o cliente, quando você vai se comunicar com o profissional. Então, tem que estar presente, tá? E resiliente, né? Saber se adaptar. Então, saber também ter essa adaptação em qualquer lugar que você for, o tipo de pessoa que você vai atender, né? E acredito que é isso. Então, é presença, resiliência e constância. Essas 3 palavras. Fantástico. É uma forma bem objetiva de dar uma dica, inclusive, né? Constância, Presença presença e resiliência. e resiliência, né? É até uma marca pessoal, viu? Pensa nisso, É verdade. né? É verdade. Gostaria de agradecer você mais uma vez. Eu que agradeço, Marcelo. E para você que chegou até aqui, tchau, tchau. Tchau.